Sejam muito bem-vindos ao Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, o terceiro mais antigo do Brasil e o mais antigo de Alagoas. Bem-vindos ao IGAL. Fundado em 2 de dezembro de 1869, com 155 anos de história, nos acompanhe nessa longa jornada. IGAL tem um setor do museu especializado em História e Geografia de Alagoas. E uma grande curiosidade impressionante é a sua grande e principal coleção de jornais de Alagoas. As peças encontradas no museu possuem grande cuidado e preservação, onde todos os objetos colocados no Instituto são tombados. Diante da imensidão de pinturas, esculturas e artefatos que encontramos aqui, destaca-se evidentemente o monumento positivista e a coleção Perseverança. O monumento positivista, presente no Instituto, é uma réplica do que existe no Rio de Janeiro desde 1910. A escultura possui mais de 5 metros de altura e foi projetada pelo pintor Eduardo de Sá. Nele aparecem as figuras de Marechal Floriano Peixoto, Tiradentes, José Bonifácio e Benjamin Constant, fazendo referência à paz e às futuras gerações. O monumento positivista se destaca dos demais por sua excelência. Indo para outro caminho, a coleção Perseverança, um dos documentos mais importantes para a memória religiosa afro-alagoana, é composta por objetos sagrados, provenientes do terreiro alagoano que foram atacados no violento episódio conhecido como Quebra de Xangô, ocorrido em 1912. A coleção conta com as seguintes peças: fetiches, insígnias, esculturas, pochês, imagens, instrumentos musicais, indumentárias e paramentos, panos usados nos cultos. As peças foram doadas no Instituto em 1950. Alguns pesquisadores indicam que ele estava costurado de uma forma frouxa, com uma outra tonalidade de fio, o que significa que, muito provavelmente, eles tiraram do terreiro, costuraram o nome do governador, devolveram, roubaram a peça, para dar a entender que tudo isso eram peças do Euclides Vieira Malta. Uma curiosidade desse acontecimento foi que as peças têm envolvimento ao hibridismo religioso. Uma delas mostra isso de uma forma clara, outras mostram isso de uma forma um pouco discreta. Então, podemos ver isso de como vai muito além do que pensamos. A coleção do cangaço, outro artefato de suma importância para a história. São peças que até então são expostas no IGAL. As peças se encontram aqui em Alagoas por causa das Forças Volantes de Alagoas, que foram quem pegaram o grupo de cangaceiros. Eles foram mortos no dia 28 de julho e suas peças revelam muita cultura e cuidado. Durante revoluções, como a Revolução de 32 em São Paulo, com a chegada do comunismo, digamos assim, pela coluna Prestes, então várias vezes o governo já tentou ficar amigo, já tentou ser aliado de Lampião. Por fim, acabou não conseguindo e por isso ele foi morto, decapitado da forma que foi um grande presente, a questão das cabeças. As cabeças ficaram no museu por 31 anos, expostas, as originais. Você imagina uma cabeça, 30 anos depois de arrancada, ficar exposta para as pessoas verem. O nariz podre, já tudo apodrecendo. E ainda assim era uma honra para eles ter aquela cabeça. Tem foto de pessoas segurando a cabeça sem luva, uma cabeça podre. Certo? Então isso acaba sendo uma marca não só com o Lampião, mas com outros casos. Pernambuco também teve essa questão de ser esquartejado. Canudos, exato. Então toda tentativa ali de rebelião, alguma coisa que fugisse do controle estatal, eles se reprimiam. Não foi diferente com o Lampião. Mas a gente diz aqui que Lampião, ele não tinha nada de herói. No Instituto, temos uma parte toda dedicada para a coleção da escravidão. Um dos objetos que mais se destaca é o tronco, que apesar de muito bem conservado, não é uma réplica. Ele foi doado em 1861. As peças, que contam como garganheiras, correntes de ferro, chocalhos e palmatórias de ferro, que inclusive eram comumente de madeira, mas eles adaptaram para as de ferro, porque além de serem mais pesadas, eles conseguiam esquentar, causando queimaduras, e outros objetos de tortura também são todos originais e contam muito da história que foi vivida.
Aqui tem um estandarte, né, de um dos clubes abolicionistas, e é importante até vocês entenderem que a abolição ela não veio simplesmente pela princesa Isabel acordando um belo dia, vendo que a escravidão é algo ruim e assinando um papel que o libertasse. Houve muita pressão, tanto de clubes abolicionistas locais, né, como é o caso do Francisco Domingos da Silva, aqui de Alagoas, como pressão de outras nações, como é o caso da Inglaterra, que pressionando ali a família, eles assinaram um papel. E um detalhe, né, significar que é contra a lei não significa que vai ser o fim da escravidão, né? Não é porque é ilegal que deixa de acontecer. Então, mesmo com a Lei Áurea, mesmo com a libertação dos escravizados, continuou se tendo escravidão, o que a gente chama de tráfico negreiro. Já é um tráfico porque era uma atitude ilegal, mas persistiu ainda assim pela história. Gente, estamos aqui hoje no Igal, para conhecer um pouco mais sobre a história da nossa cidade. Tem algumas placas aqui das ruas, é uma curiosidade de Maceió que muitas ruas vão mudando com o decorrer do tempo os seus nomes. Aqui a gente tem a presença de algumas delas, né? Siqueira Campos, continua sendo Siqueira Campos, porém o Siqueira Campos foi um cara que participou do 18 do Fortes, foi um evento que teve em Copacabana, ele era alagoano também, recebeu esse nome da rua. Você tem aqui também a Praça Calabar, que é um cara que tem uma história meio controvertida, né? Que ele tanto é conhecido como herói, também como é conhecido como bandido para alguns. É um cara de Portugal, uma figura muito importante nessa região. Entre outros nomes que a gente vê aqui, como o presidente Nilo Peçanha, né, que dá nome aqui a uma avenida. Temos também aqui o nome de outro presidente, que é o presidente Bernardes. Né? Todos esses caras aqui são pessoas importantes aqui dentro da história de Maceió também, e também da história do Brasil. As principais obras do museu são, primeiro, a coleção de peças de Deodoro e Floriano, que estão lá. Então nós temos Floriano, Deodoro, a arte indígena, peças indígenas da coleção, setor de arqueologia, e com a coleção Perseverança. A coleção dos jornais, então, como eu disse a você, é jornais de Alagoas, Gazeta de Alagoas, Esmiador e outros jornais que tem um catálogo da coleção. Nada do que está no Instituto, está sem catalogar. Você entrou aqui, tem que catalogar. Não tem nada aqui. Eu ouvi dizer, não tem nada disso. Todos os livros da biblioteca dos 17 mil estão tombados, registrados e pela informática. A consulta tem que ser aqui. E obras raras, obras raríssimas de autores alagoanos estão aqui. Só que elas não, o Instituto não empresta. A pessoa lê aqui mesmo e pesquisa aqui. Como ocorre a preservação? Primeiro, a preservação ocorre sendo, primeiro, tombado. Quer dizer, tem uma ficha detalhando o que é aquela peça, quem foi que doou e desde quando ele está aqui no Instituto. Todas as peças daqui, essa aqui, é tombada, não tem nada daqui. Que seja, ouviu dizer, essa é uma coleção de quadros de Rosalvo Ribeiro. Você sabe quem é Rosalvo Ribeiro? Sabe quem é Rosalvo Ribeiro? É um dos maiores pintores alagoanos que existiu. Ele passou 11 anos em Paris, cursando o setor de Pinacoteca de Paris. Aí eu não. Olha, é tanto roubo que tem por aqui, o centro de Maceió está abandonado. Esse ocorrido aconteceu no dia 9 de 5 de 2022, em uma segunda-feira, e foi uma coisa totalmente inacreditável,
Até porque não temos provas demais concretas e informações, mas temos publicações de notícias nas redes e temos uma fala em específico que foi o professor e historiador do Instituto, Álvaro Queiroz, onde foi entrevistado pelas equipes da emissora Record, Fique Alerta. E ele disse que foi um roubo premeditado, calculado e planejado. As imagens mostram um dos assaltantes. A gente acredita que é uma quadrilha, pois não é apenas uma pessoa. Esse que aparece nas câmeras, com certeza será identificado pela polícia. E nós também acionamos a Polícia Federal, porque se trata de um crime contra patrimônio público federal, o patrimônio da nação, destacou Queiroz. Abre aspas. Bom, como já disse antes, foi uma coisa rápida, algo que não dá para explicar. Não temos informativos em relação a quem roubou. Não temos informações dos artefatos roubados pela pessoa. Então é algo que vai ficar para a memória do Instituto. E peço que tomem as devidas responsabilidades de cuidar do centro de Maceió, de ajudar a cuidar do Instituto Patrimonial de Alagoas. Fecha aspas. Disse uma funcionária do Instituto. O IGAL não é apenas um repositório do passado, mas uma força viva que molda o presente e o futuro. Suas contribuições para o conhecimento e a preservação da história são inestimáveis. Lembrando, temos que entender de onde viemos, pois é essencial para definir para onde vamos. À medida que continuamos a navegar pelos desafios do mundo moderno, o papel do Instituto permanece mais relevante do que nunca, servindo como um farol de sabedoria e um guardião da nossa herança coletiva. Que as próximas gerações possam encontrar aqui uma inspiração e conhecimento para um futuro mais consciente e conectado com suas raízes. Aqui no Instituto Histórico nós temos 12 presidentes apenas que passaram pelo Instituto. Eu sou o 12º. O Instituto Histórico não permite que sócio algum fale, nem tem aqui assunto sobre religião. A gente não discute religião aqui com ninguém. Acreditamos em Deus, mas a gente não discute a religião A, B, C. Certo? E também política. A política lá fora. Aqui não é lugar para política.